Pazini, alguém? Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos. Meu nome é Giovanni Pazini, professor Giovanni Pazini, professor de língua portuguesa, literatura e redação, e também escritor. E hoje nós teremos mais uma entrevista biográfica no projeto cultural 1D3D, um projeto de educação, um projeto de cultura, que agora também, além da Academia Santamarense de Letras, está em parceria com a Academia Rio-Grandense de Letras para, na medida do possível, na disponibilidade dos escritores, perenizar os pensamentos. Então, vamos, antes de iniciarmos nossa entrevista, o escritor José Carlos Laetano já está aqui conosco nos bastidores. Dá uma boa noite para o professor Dr. Elvio de Carvalho, que colocou o comentário. Uma boa noite para a Marisa Nonoai, mandando um abraço aí ao Laetano, dizendo mestre Laetano. Um grande abraço ao Rubem Daniel Castiglione, que está nos assistindo, dando boa noite. A nossa colega da Academia Santamarense de Letras, boa noite a Débora Fleig Paludo, que está nos assistindo lá da Serra do Rio Grande do Sul, né? Não está conseguindo escutar porque o som, né? Vamos ver se o som agora vai melhorar. Me deem um ok se vocês estão recebendo o meu som, né? Nós tínhamos ali tirado o som. Boa noite, Albertina Brock. Boa noite, doutor Laetano. A Vanessa Baguesteiro. Boa noite. A Camille Gonçalves. Grande abraço a Camille Gonçalves. Bom, eu sou o professor Giovanni Pazini e nós vamos dar uma boa noite ao José Carlos Laetano, né? A Alice Bender, vice-presidente da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul, né? Academia de Letras de Santa Cruz do Sul, se quiser também realizar a parceria de entrevistas, pode entrar em contato. O nosso objetivo é perenizar pensamento de escritores. A Ana Nardi, som ok, boa noite, muito obrigado aí pelo retorno do som, né? Nós vamos, então, receber, dar o nosso boa noite ao escritor, já foi presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, é membro da Academia Rio-Grandense de Letras, ministra cursos, realiza diversas atividades culturais, já participou por incontáveis agremiações culturais, artísticas, literárias, diversas pelo currículo dele, e para nós é uma honra nós recebermos o José Carlos Laetano. Boa noite, Laetano, seja bem-vindo à nossa entrevista biográfica. É uma honra, o Projeto Cultural 1D3D agradece. Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos. Desde logo eu peço desculpas por alguma falha que eu vá cometer. Eu decididamente não gosto de falar da minha pessoa, quando muito das obras que realizo, mas é assim mesmo com muita dificuldade. Bom, para quem está nos assistindo pela primeira vez, nós pedimos a gentileza para difundir mais esta bela entrevista, que com certeza será uma entrevista importante, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, e logo abaixo aí, no meio do vídeo, né, logo abaixo aí na descrição, existe o compartilhar. Então, compartilhe para que mais pessoas possam nos assistir. E o objetivo principal dessa entrevista, é claro que ela é importantíssima para o hoje, para o agora, para o presente,
mas o grande objetivo é perenizar os pensamentos do José Carlos Laetano. Por isso, a entrevista ela segue uma pesquisa, um roteiro estruturado que é realizado basicamente a mesma base para todos os escritores e é dividido em cenários. Então, o primeiro cenário, porque este caminhar que nós vamos fazer pela entrevista, nós passaremos por alguns cenários. O primeiro é o cenário geográfico, país, região, cidade, local de vida do escritor. José Carlos Laetano, você nasceu em qual cidade? Permita-me chamar de você, que nós já temos uma amizade. Fale-nos rapidamente sobre sua infância, localidade em que cresceu. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu estou sendo entrevistado pelo professor Dr. Giovanni Pasini. Uma das boas e grandes coisas que aconteceu na minha vida foi conhecer esse personagem. Ele é professor da Universidade de Santa Maria, é de uma capacidade de trabalho, uma inteligência. Olha, eu me sinto enriquecido por ter conhecido o Pasini. E esse projeto dele é um exemplo do que eu estou falando. Eu nasci no bairro da Glória, em Porto Alegre. Para falar da infância, é isso? A ideia é que você diga a cidade em que você nasceu e a localidade que você cresceu. Pode ser na mesma cidade que você nasceu, sim, pois não. onde você passou a sua infância. Tá bom. Então, eu nasci em Porto Alegre, no bairro parece que é no bairro Medianeira, e logo em seguida fui para o bairro da Glória, e vivi o tempo todo aqui em Porto Alegre. A partir dos 6 anos, eu vim para o centro da cidade de Porto Alegre, e só saí daqui quando eu exerci a magistratura, então eu fui para algumas cidades do interior. Depois retornei e continuei em Porto Alegre. Hoje eu tenho há 25 anos uma casa aqui em Porto Belo, em Santa Catarina, onde eu me encontro agora, à beira-mar, quase beira-mar. E a partir desse ano estou começando a dividir um pouco o tempo de residência entre Santa Catarina, entre Porto Belo e Porto Alegre, e até para escapar do frio de lá. Bom, nós vamos, no decorrer da entrevista, Laetano, nós vamos realizar a leitura de alguns comentários. É claro que nós não vamos conseguir realizar a leitura de todos, mas, na diagonal, nós vamos passar por alguns, até para perenizar também a participação dos seus admiradores. Então, a Lisiane Goetart, desculpe se eu errei o nome, meu querido tio, que tanto colabora e colaborou para a cultura de Porto Alegre, parabéns. O professor doutor Lucas Vicentini, boa noite a todos, né? Colocando ali os parabéns também. O Matheus Pérez, grande Laetano, forte abraço. O Carlos Laetano, grande abraço. José Carlos, grande escritor, boa noite, diz ele, feliz em ver essa entrevista. A Cecília Victorino, boa noite, membro da academia. Ela é membro da Academia de Escritores do Litoral Norte. A Ana Nardi, sou prima do José Laetano, lindo de viver. Então, nós agradecemos os comentários, também vamos projetar, e você pode contribuir dizendo que o Laetano está na cidade de Porto Belo, Santa Catarina, uma belíssima cidade litorânea, e eu estou na cidade de Belém do Pará. Então, a internet tem essa capacidade de nos unir, apesar da distância. Nós falamos, então, no cenário geográfico, nós estamos falando com um escritor que é porto-alegrense, que, pelo visto, passou uma boa parte da sua vida na cidade de Porto Alegre.
Agora, Laetano, nós vamos falar sobre o cenário histórico, século, décadas, fatos relevantes. Nós queremos que você cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. Podem ser fatos municipais, estaduais, do nosso Brasil ou mesmo do mundo. Aqueles fatos históricos que estão na sua mente. Eu devo falar principalmente da década de 60. Quem não viveu a década de 60 pode ter certeza que não vai saber o que aconteceu lá. Pode ter lido em livros, em revistas, mas a década de 60, não sou historiador, não sou entendido nessas coisas, mas a década de 60 eu só comparo, talvez, com o início do século XX, justamente quando no final do século XIX, quando findou a escravatura e o país vivia num burburinho muito grande com a luta pelo final da monarquia e o início da república e o fim da escravatura, e isso combina justamente com o início e a fase áurea do Partenon literário. A década de 60 foi uma década riquíssima e que é difícil de ser compreendida no momento atual, quando tudo está grenalizado, quando tudo é 8 mil. Se tu não é meu companheiro, tu é meu inimigo. É difícil. A década de 60 começa justamente com a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana era uma revolução esperada por todas as pessoas democratas, porque estava lutando contra um ditador que tem todos os adjetivos pejorativos que possa se imaginar. Então, o mundo todo se jubilou pela luta do Fidel Castro. Uma luta heróica. Um cara, você pega meia dúzia de pessoas, vai para o meio do mato e começa a lutar contra o exército, etc., e acaba vencendo. Isso é uma parte do problema, ou da década. Eu tive a fortuna de ter estudado em 2 grandes colégios de Porto Alegre, apesar da grande pobreza da minha mãe. Eu estudei 4 anos no Colégio Anchieta, colégio jesuíta, que era, assim, talvez o melhor, um dos 2 melhores de Porto Alegre, e para não ser expulso, porque eu chegava a jogar bola dentro da sala de aula, uma coisa de louco, eu fui para o Colégio Rosário, Nossa Senhora do Rosário, dos Maristas, e lá eu tive a minha formação básica, seja de personalidade, seja social, seja política. Começando pelo Grêmio Estudantil, que eu me aproximei pela primeira vez. Aos 15 anos, fui presidente do Centro de Estudos Brasileiros Alberto Pasqualini. Eu não me lembro o que eu fiz nesse centro de estudos, mas era uma sala com móveis, enfim, era uma sala, um escritório próximo, né? Agora, eu não lembro exatamente assim que atividades eu exerci nesse centro, mas serviam para preparar a minha cabeça para a minha vida social. Quando eu estava assim nas bordas do Grêmio Estudantil, tentando saber assim, o que era, para que funcionava, etc., eu conheci o Fernando Esgrilo, e o Fernando Esgrilo organizou, na época tinha a União Gaúcha de Estudantes Secundários, que era liderado por pessoal ligado à Igreja Católica. Nós chamávamos, na época, a ala progressista da Igreja Católica. Depois, mais tarde, surgiu a palavra Ação Popular, que seria o nome de um movimento e tal. E para esta União Gaúcha de Estudantes Secundários,
que não tinha nenhuma ligação com o partido político, nenhuma ligação política ou ideológica com qualquer setor. Éramos jovenzinhos, de 15, 16, 17 anos, com aquela ideia de transformar o mundo, que todo jovem deve ter. Então, ele criou os Jograis da URGS. E, depois de um certo tempo, os Jograis da URGS foi dirigido por mim. E nós recitávamos poemas de cunho social e de cunhos líricos. Éramos seis guris, né, na verdade, 16, 17 anos. E o interessante é que desses componentes dos Jograis da URGS era o Terra. O Terra era filho do latifundiário, neto de um latifundiário. Eu não me lembro se era de Júlio de Castilhos ou aquela outra cidade que fica acima ou abaixo de Júlio de Castilhos. De Santa Maria deve saber. E fizemos uma apresentação num colégio em Petrópolis, até não sei se não foi no colégio israelita, e o avô estava presente, nós recitando a poesia Os Senhores Barões da Terra, do Vinícius de Moraes, e que tinha uma estrofe que dizia assim: senhores barões da terra, preparai vossa mortalha, porque desfrutais da terra, e a terra é de quem trabalha. E depois, durante anos, brinquei com o Terra, disse, mas o teu avô não teve uma síncope, ou deserdou por ser um revolucionário e tal, e coisa. E nós criamos na URGS, a URGS Volante, esse grupo viajava pelo interior do estado. Aliás, nós formamos uma URGS Volante que fez um circuito. Eu estou falando isso para o pessoal entender aquela década de 60. Fizemos um circuito, o Brizola nos cedeu passagens de trem, só a passagem de trem, e o Maria Fumaça e tal. E nós percorremos dezenas de cidades do interior. Éramos 5 ou 6 guris desconhecidos de 15, 16 anos, que nem fardamento tinha, cada um se vestia como podia. A organização da apresentação na cidade era feita pelos guris do Grêmio Estudantil do colégio local, da maneira como eles sabiam fazer, e nós enchíamos cinema com 400, 500 lugares. Pais, mães, estudantes, porque também não tinha televisão na época, né? E praticamente não tinha televisão na época, era meia dúzia que tinha os primeiros aparelhos de televisão. Então, nós apresentávamos essas poesias e tal, e fizemos também o Teatro da URGS, etc, etc. A partir disso, eu assumi a Secretaria de Cultura dessa entidade, e criamos o Centro Popular de Cultura, que na época era uma absoluta novidade. A União Nacional de Estudantes, que também não tinha ligação com o partido político, com grupos ideológicos, eram jovens com ideal de mudança do mundo, essa coisa toda, e nós copiamos a ideia do Centro Popular de Cultura, o tempo do Ferreira do Goulart, enfim, desse pessoal que depois se transformou em grandes nomes da área artística, etc. e tal. E aqui eu criei o programa Arte Popular Revolucionária, no sentido de mudar as coisas. Porque não havia essa coisa de esquerda-direita naquela época. Existia assim eu até acho que diziam esquerda, a gente dizia direita, mas direita não era a direita que a gente diz hoje. Direita, eu me lembro que eu dizia, essa esquerda reacionária, os reacionários, assim, quer dizer, que não era pela mudança, era reacionário e tal. E todo mundo. Agora, sim, tudo isso que tu... Era Deus e todo mundo era reacionário. Não quer mudar, é reacionário. E eu ainda dizia, reacionário é abjeto e nojento e tal. Não sei se tu está me escutando bem agora, eu coloquei o fone aqui para te ouvir um pouco melhor, mas eu acho que o meu som está chegando bem aí para ti, né?
Tá. Para o pessoal também, a tua fala está chegando bem. É impressionante, Laetano, o quanto essa década de 60 ela foi intensa para a cultura. A Marisa Nonoai, né, está dizendo o seguinte, está escrevendo aqui, também cheguei em Porto Alegre em 67, fase fervilhante, com rompimentos, mudança, comportamentos e desafios. Só quem viveu saberá. A produtora, mestre das palavras e um amigão, o Carlos José Laetano, aqui o som está tranquilo, obrigado. Wilson Rodrigues, boa noite, tenho o privilégio de ser colega e amigo do Laetano na magistratura e na cultura, parabéns. A Ana Maria Godoy de Almeida, dando boa noite. Nós temos aí a Lisiane Gueterti, meu irmão querido, valeu todo o teu esforço e dedicação, muito orgulho de ti. Juraci Laetano Gueterti, está falando. O Rubem Daniel Castiglione, meu padrinho na Academia Rio Grandense de Letras. A Vanessa lá dizendo que está assistindo de Rosário do Sul. Coloquem aí, dando boa noite também para a Denise Reis, que é a presidente da Casa do Poeta de Santa Maria. Boa noite, aqui estamos, nesta noite fria, ouvindo os amigos. Obrigado, Denise Reis, e todos que estão nos assistindo, prestigiando essa entrevista aí histórica do José Carlos Laetano. Né? O Guilherme Machado, da Letese, né, está mandando o grande Laetano. Né? A Cláudia Santana, muito bom conhecer mais sobre esse homem de tantas artes. Laetano, então, um momento histórico marcado na sua memória é a década de 60. Agora, nós vamos entrar no cenário familiar. Pais, irmãos, pai, mãe, irmãos, parentes próximos. Como foi o ambiente familiar na sua infância e a importância desse ambiente familiar para o seu contexto social? Eu tenho uma família muito querida, muito unida. Eu tenho 6 irmãos, 3 já falecidos. Maria da Graça, a Juraci, o Jarbas, o Jair, a Tereza. E a minha mãe, a Corentina, sob o apelido de Cotinha, como era conhecida, e tenho 2 filhos, o Carlos e a Daniela, e o meu neto preferido, e por acaso o único, que é o Carlos José. E é uma família assim, tranquila, com suas lutas, seus desafios, nos queremos muito bem. Eu sempre fui apoiado pela minha família, então nada de especial assim a dizer quanto a esse quesito. Eu apenas queria complementar aquela questão da fase de 60, dizer que o Rio Grande do Sul foi modelo para o Brasil, porque havia a UNE e o Rio Grande do Sul, e depois os demais copiaram, e tudo terminou em 64. E eu casei em 66 e fui cuidar dos meus filhos, não é? Mas foi uma década assim que foi que permitiu a uma geração, uma parte da geração, de um crescimento intelectual, social, muito intenso, que eu acho que agora, há poucos anos atrás, é que a última geração talvez esteja retomando esta vivência. Foi muito, muito importante a década de 60, realmente. E isso certamente deve ter formado a minha personalidade. Nós temos, então, você apresentou um pouco da sua família da infância, que genitores, né, a respeito dos seus irmãos. Agora nós queremos saber um pouco da sua família. Você disse que tem um neto, seus filhos, fale um pouco dos seus descendentes, né? Eu também sou muito feliz
pela família que nós estamos mantendo, não é? Eu sou casado com a Clara Lucy, que é pedagoga, ela é orientadora educacional, tem toda a formação, não tem a titulação, mas tem toda a formação de uma excelente psicóloga e é uma mulher extremamente religiosa. O meu filho, Carlo, ele montou uma empresa que fabrica o famoso brownie do Cacá, conhecido, muito conhecido e querido em Porto Alegre, com dotes artísticos excepcionais. Ele, na verdade, o mundo não lhe deu muita chance de expressar esses dotes. Eu acho que seria um grande ator de teatro, e ainda será de televisão, porque depois eu vou dizer alguma coisa sobre a minha experiência na área de vídeo, e ele certamente irá participar, porque ele é um excelente ator, potencialmente falando, né? A Daniela se formou em psicologia, ajuda o irmão nessa pequena empresa, né? E o Carlos José está se formando esse ano como haja Deus, falhou agora. Agora deu um branco. De software. Não se preocupa, isso acontece até pela situação específica. Falhou agora. Engenheiro de software. Engenheiro de software. A Ana Nardi está pedindo, fala um pouco da família da vó Undina e de seus filhos, que foi muito importante para todos nós, para nós todos, repassando os valores que regem uma sociedade. Então, ela colocou esse comentário aí a respeito da família de vocês, né? O Carlos Laetano, engenheiro de software, né, está aí contribuindo. Não sei se tu quer falar da vó Undina, Laetano. Não, eu não tive muita convivência com a vó Undina, e até porque a fase assim, dela eu era criança, mas ela teve vários filhos, 5, 6, 7 filhos e tal, e num período muito curto de tempo, minha mãe morou junto com ela no centro da cidade, logo que faleceu meu pai, mas era uma família assim bastante unida, era e continua, né, dos sobreviventes e tal. O mundo tende a nos tornar mais distantes uns dos outros, né? Mas minha família é uma família legal. Laetano, agora nós vamos entrar na delimitação do eu, a delimitação do cenário pessoal, a delimitação do escritor, a delimitação do eu. Aqui, nós teremos algumas perguntas que são difíceis para qualquer escritor, qualquer autor responder. E a primeira delas é: quem é José Carlos Laetano? Defina-se. José Carlos Laetano é um coitado. Ele não sabe bem o que é. Ele está procurando a si mesmo, acho que desde que nasceu. E esta procura que me leva adiante. A única coisa que eu sei é que eu sempre fui dedicado, ou guindado para o cenário artístico. E eu poderia ser um ator se eu tivesse tido essa oportunidade. Eu cheguei a ir uma época, logo em 64, eu fui de muda para o Rio de Janeiro, mas fiquei lá 2 ou 3 ou 4 semanas, porque depois estourou aquele movimento que uns chamam de golpe, outros chamam de Revolução de 64, e eu retornei para cá. Mas eu teria certamente fixado a residência lá, e eu não sei, na minha imaginação, se eu não teria fazer
uma carreira artística lá. Eu cheguei a fazer teatro estudantil em Porto Alegre. E, independente disso, enfim, eu sempre tive o dom da escrita, mas eu só consegui desenvolver para valer isso depois dos 40 anos. E, enfim. Bom, agora algumas perguntas mais rápidas, aquele famoso bate-bola, né? Então, essas 2, 3 perguntas que eu vou fazer... Mas me respeita que eu sou velho, né? Não te esquece. Não, essa é a tua versão mais nova, a tua versão mais atual. A que teve o maior upgrade, aí, em homenagem ao engenheiro de software. É a tua versão mais atualizada. O que é mais moderno? É o Windows 4 ou o Windows 10? É o Windows 12? O Wilson, ele falou o seguinte: por obséquio, não esquece de falar de Morano, Calábria, a Lisiane Guertert, sempre bem-humorado, brincalhão, né? Um aquariano criativo, inquieto, imaginativo e ousado, descrevendo o Laetano. Né? Não vale. Então, esse elogio da Lisiane não vale. Ela é minha sobrinha querida. Mas é isso aí, nós temos a participação da família, que também ficará aí marcada. E aí, existe, Laetano, agora o bate-bola. Hobbies, passatempos, lazer. Quais são os teus hobbies? Bom, eu inventei de me tornar marceneiro. Isso é um dos meus hobbies. Atualmente me dediquei a ser jardineiro, comecei a plantar verduras. Afora isto, eu sou mais dedicado à leitura e quando eu estou na praia eu bato as loucuras e tal e eu faço umas caretas de barro que alguns podem chamar de escultura, mas eu não ouso tanto porque eu não tenho nenhuma formação, nenhuma técnica para isso. É o que as mãos criam na hora. Boa noite, amor. A psicóloga já disse que aquilo ali expressa eu, porque a metade é uma coisa, a outra metade é torta. Então, ela não sabe se eu sou a metade torta ou a metade certa. E eu disse, eu também não sei. Então. E minha dedicação é a leitura. Quando dou aulas... Cozinheiro? Cozinheiro. Não, a mulher está gostando dessa história de ser cozinheiro. Inclusive, eu tenho um livro de receitas que eu escolhi, com algumas receitas feitas por mim, mas o pessoal tem que fazer seguro de vida antes de almoçar comigo. Que está relacionada com a próxima pergunta. Qual a sua comida preferida? Bom, certamente é massa, né? E pão, eu sou um bom cozinheiro, aprendi a fazer o pão italiano. Alguém disse para falar de Morano Calabro, né? Não esquece de falar de Morano Calabro, o Rodix, meu querido amigo, que está em Gramado agora. Levei anos para aprender a fazer o pão italiano como deve ser, porque ninguém me dava o segredo da coisa. Finalmente eu aprendi, então hoje eu faço o pão italiano como se faz na Itália. E pão é pão para italiano, né? Agora uma pergunta. Você trabalhou, nós sabemos que você foi juiz, né? Que você foi advogado primeiramente, depois foi juiz. Não fui advogado, eu fui funcionário do Tribunal de Justiça. Foi funcionário do Tribunal de Justiça. Laetano foi juiz, escritor, pertenceu à Academia de Itapema, escreveu crônicas para o jornal. É um homem muito calmo e, além de cozinhar, gosta de vinho. Né? O além de cozinhar está entre aspas, não foi o que a Beatriz Bellotti escreveu, mas pelos outros comentários, gosta de vinho artesanal. É meu cunhado querido, está colocando aí como comentário. Também não vale esse elogio, porque ela é minha vizinha aqui na praia. Ela é muito querida também. Laetano,
no que você trabalhou, assim, resume para a gente, de uma maneira geral, as suas funções de trabalho, que, claro, vão contribuir, como nós estamos em cenários, daqui a pouco nós vamos falar do seu cenário artístico literário. Qual o seu trabalho, no que você trabalhou, ainda que rapidamente? Olha, eu sou um lutador na vida, eu fiz de tudo um pouco. Eu fui funcionário da Federação Gaúcha de Futebol durante 2 meses, porque eu enchi o saco e caí fora, mas em seguida fui convidado para ir para Zero Hora, a iniciante Zero Hora, logo que comprou a última hora, quando não chegava a pagar um salário inteiro, ia dando vales ao longo do mês para a gente e tal. E eu fui repórter policial durante 1 ano. E um dos erros da minha vida foi na oportunidade que eu tive de me consolidar como jornalista, eu deixei passar o prazo e hoje eu sou um pouco frustrado por não ter exercido a função de jornalista. E qual foi mesmo a pergunta? Eu fiquei preocupado com a resposta. A pergunta está relacionada no que tu trabalhou. Então, tu falou sim. que foi funcionário da Federação Gaúcha. Depois eu fui para o Banco do Rio Grande do Sul, trabalhar como... Foi um parto doloroso para mim, porque imagina eu fazer as mesmas coisas todos os dias como bancário, né? Nada contra os bancários, enfim, coisa maravilhosa e tal, mas não era meu métier, né? E depois eu fiz o concurso para o tribunal e fiquei lá muitos anos no tribunal. E, em função disso, eu acabei me inscrevendo no concurso para juiz, passei em 1980, fui pretor durante 2 anos na cidade de Viamão, depois, em seguida, eu passei para o concurso de juiz. Até hoje eu não sei como é que eu passei nesses concursos, que são concursos muito difíceis, né? E o direito realmente não é exatamente o meu métier. Eu tive que forçar um pouco a minha personalidade, a minha estrutura interna, porque, sabe, eu sou escritor, na verdade, né? Eu já devia ter sido escritor desde tenra idade, mas exerci com dedo, com carinho, fiz o máximo que eu pude fazer como juiz no interior, e até a minha aposentadoria precoce, porque 2 anos eu estaria no tribunal e eu preferi me dedicar à literatura. Então, em 94, eu pedi demissão. 1 ano antes de ir para o tribunal, eu pedi aposentadoria e, desde então, luto com as letras. E aí vem uma próxima pergunta. Complete essa frase. Em casa, eu fico... Em casa, eu fico? Complete essa frase. Em casa, eu fico lendo, escrevendo e cozinhando agora, porque eu virei cozinheiro oficial da família. Complete essa frase. Não gosto de... Santo Deus. Não sei responder essa frase. Eu não gosto de muita coisa. Mas certamente eu não gosto da desonestidade alheia. E nem da ingratidão. Complete essa frase. O que eu mais prezo é... Bom, são em 2 aspectos diferentes. O que mais prezo é a minha família, tanto a minha família particular, que é mulher e filhos e netos, como a minha família em plano geral. E que nos mantemos bastante unidos todo esse tempo. E de outro lado, o que eu mais prezo, do outro plano, é a literatura, né? E aí, nós vamos a mais 2 perguntas difíceis de serem respondidas. Qual a principal qualidade na personalidade do José Carlos Laetano? Bem, não sou eu quem tem que responder isso, né? Mas a principal qualidade... Olha, a honestidade intelectual, talvez, pelo menos eu luto para
intelectualmente honesto. Agora, outra pergunta. Você nos disse a sua principal qualidade. Qual é o pior defeito ou mania no José Carlos Laetano, segundo o próprio Laetano? Principal Bom, defeito ou mania? dentre todos os defeitos que eu devo ter, às vezes eu perco as estribeiras como bom italiano, né? E bom calabrês. Às vezes eu perco as estribeiras. É isso aí. Às vezes eu. Passionalidade nossa de italiano. Às vezes eu tento me controlar, mas às vezes o pavio fica curto, sabe? Tem coisas que fica difícil de aceitar. Mas, via de regra, eu engulo bastante as coisas difíceis. Bom, para quem está chegando agora, eu sou o professor Giovanni Pasini, membro da Academia Santa Maria de Letras e da Casa do Poeta de Santa Maria. Estou realizando a entrevista do escritor José Carlos Laetano, que é membro da Academia Rio Grandense de Letras, para um projeto educacional, cultural, literário chamado 1D 3D. Você quer compartilhar com a cultura de forma espontânea? Você quer ter acesso a outras entrevistas interessantes como essa? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ajude de forma voluntária a que mais pessoas tenham acesso à biografia do José Carlos Laetano. Ele, no final da década de 50, foi presidente do Centro de Estudos Brasileiros Alberto Pasqualini, do Colégio Nossa Senhora do Rosário, de Porto Alegre, o tradicional Colégio Rosário de Porto Alegre. Ele escreveu, na década de 60, uma série de programas de rádio, né, para a Rádio Triunfo, em Porto Alegre. Ele foi diretor, ainda na década de 60, da União Gaúcha dos Estudantes Secundários. Então, vocês percebam o ativismo cultural, literário, desde muito jovem. Representou a prefeitura, em 63, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na cidade de Natal, né, para conhecer um projeto cultural chamado de Pé no Chão. Né? Nós temos ali a participação dele como presidente da Academia Rio Grandense de Letras. Ele ingressou na magistratura do Rio Grande do Sul, né, atuando como juiz, publicou diversos livros. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito da obra do José Carlos Laetano. Né? Foi diretor, foi vice-presidente da Associação Gaúcha dos Escritores, em 1999, ali perto dos anos 2000. Organizou coletâneas da editora, da Academia, né, da Associação Brasileira Gaúcha de Juízes do Estado. Isso. Ele organizou e participou de diversas coletâneas, né, incontáveis coletâneas. Teve participação ali em textos da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, aí é um literato do Rio Grande do Sul. Né? Isso são apenas alguns dos detalhes da biografia desse escritor. E você pode fazer com que o pensamento dele, a história dele, né, alcance um maior público. Nesse projeto que é chamado Projeto Escritores da Nossa Terra. Então, nós temos aí a Maria Vitorino dizendo: boas recordações, Zé, né? Zé de José Carlos Laetano. É minha irmã. A irmã Maria Vitorino, irmã do Laetano. A Lisiane criou a editora italiana. Editora italiana.
criou a editora italiana. Laetano, agora, uma outra pergunta a respeito de comportamentos. Existem momentos com máscara, momentos que talvez momentos, atividades pessoais e sociais que talvez o eu do José Carlos Laetano não seja totalmente o eu do Laetano? Olha, para ser honesto, eu vou dizer que eu sou mascarado, ninguém me conhece. E eu estou tentando me conhecer. Mas, via de regra, sou outra pessoa do que a vida me obriga a mostrar. Eu acho que é mais ou menos assim com todas as pessoas, não sou diferente de ninguém. Né? Mas nós, nesta sociedade que vivemos, nós temos necessidade de usar máscaras. É uma defesa natural que usamos. Todos nós temos algum tipo de máscara que usamos em algum momento ou outro. Isso não é defeito, não é virtude, não é da natureza humana, eu penso assim, pelo menos. Após essa delimitação do teu eu, nós vamos passar para o próximo cenário, que é o cenário artístico-literário, a delimitação da tua obra. Nós sabemos que todo escritor, todo bom escritor, tem os seus autores de cabeceira. Então, nós pedimos que você comente 3 autores, pode um pouco mais, talvez, escritores que tenham influenciado diretamente a tua obra, os autores de cabeceira do Laetano. Bem, é uma resposta difícil de dar, porque nós somos resultado da leitura que fazemos. Mas eu diria que, nesta fase final de vida e de escritor, como propriamente dito, eu sofri a influência, acho eu que sofri a influência do Vargas Llosa, do Garcia Marques, do Luiz Fernando Veríssimo. Se eu pudesse citar 3 nomes só, seriam esses 3, que de uma forma ou de outra. O meu texto assim não é por ser cópia, muito menos metido a besta de querer me comparar ao Veríssimo, mas eu tenho um texto assim, digamos, meia boca, parecido com o dele. Assim. Então, ele tem um texto maravilhoso, e o Garcia Marques e o Vargas Llosa realmente me conduziram, assim, ajudaram bastante a conduzir para formar o meu estilo. Agora nós gostaríamos de saber quando você iniciou a escrever, mas não o escrever de forma da alfabetização, e sim, quando surgiu o tino da escrita artística, da escrita literária, quando surgiu, na sua opinião, o escritor Laetano? Bom, o escritor Laetano de hoje surgiu em Arroio do Meio aos 41, 42 anos, mas a escrita como tal surgiu no ginásio do Colégio Rosário, quando eu escrevia crônicas a mano do professor, e eu tenho a honra de ter recebido a nota 9 numa crônica, e eu não recebi 10 porque eu comecei por um pronome oblíquo. Te lembra, cidade? Eu conversei com a cidade. E comecei a crônica assim, te lembra, cidade? E ele tirou um ponto porque eu botei isto
Eu não perdoo esse professor, porque, imagina, né? Questão de estilo, né? Hoje seria um motivo de processo e tal, mas foi assim, eu sempre tive essa tendência de escrever, muita leitura, sempre foi a minha adolescência foi de muita leitura, uma bagunça de leitura, porque eu li Shakespeare e eu lia o Gibi de Bang Bang, sabe? Mas isso foi formando aquele caudal interno que depois, mais tarde, bem mais tarde, depois dos 40 anos, talvez, porque eu tive uma fase assim, muito difícil na minha vida, que eu levei uns 10 anos 15 anos para me recuperar financeiramente, e, mais o casamento não atrapalhou em nada, mas, enfim, tinha que pensar primeiro na sobrevivência do casamento, e eu fui mais ou menos recuperar isso depois que entrei na magistratura, e alguns anos depois de entrar na magistratura, porque os 4 anos de magistratura eram um desespero. Eu me considerei sempre um autodidata, então eu estudava, quando não estava trabalhando, estava estudando, assim, e o mínimo para poder dormir. E, depois de um certo tempo, quando relaxei um pouco, disse, bom, o arroz com feijão eu já sei fazer e tal. Então eu comecei a voltar para mim mesmo, e foi em Arroio do Meio. Eu comecei com um texto de teatro, porque quando adolescente, no tempo da URSS, eu tentava fazer teatro, pelo menos, e tal, e escrevi, e tive a chance de falar com o Paulo Altran, quando ele se apresentou no Teatro São Pedro, e ele foi muito querido, muito gentil, pegou meu texto, pediu que eu deixasse na portaria do hotel, e depois de uma semana, 10 dias, eu disse, esse cara não vai telefonar para mim, imagina, né? O Paulo Altran, no máximo da carreira dele, e ele telefonou, ficou uns 10 minutos falando com aquele sotaque dele sem parar, e eu mudo, né, absolutamente abobado ali. Ele chegou a perguntar se eu estava no telefone e tal. E começou elogiando, rasgados elogios, eu subi aos céus e tal. Claro, ele foi gentil, ele me incentivou e tal. Depois ele disse, tem umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali e tal. Depois... Esse texto teatral que depois eu submeti ao Luiz Paulo Vasconcelos e à Sandra Dani, né, nesta mesma época, que também foram muito gentis, chegaram a me oferecer a janta na casa deles para poder dar a resposta, e disseram, Laetano, esse teu texto teatral, se tu mudar uma vírgula aqui e um ponto ali, é, na verdade, um texto de romance. Está me faltando a palavra agora que ele usou. E se o Assis Brasil está iniciando uma oficina literária, já fez dois grupos e tal, e eu fui na PUC e me inscrevi no terceiro grupo. E isso mudou minha vida, porque com o Assis Brasil eu desenvolvi a técnica de escrever, comecei a publicar meus primeiros livros, enfim, e aí a coisa foi. Nós temos aqui alguns comentários que eu faço questão de ler. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu ótimo, 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 excelente, nota 10. Então, na cidade de Arroio do Meio, há cerca de 40 anos, surgiu o escritor artístico, né, com uma maior potência, desde antes, né, desde a adolescência, mas a partir dali. A Maria Regina Oliveira. Maria Regina, estou muito feliz em saber a sua história literária. Então, a Maria Regina Rodrigues Oliveira. A Lisiane, né, ela está comentando, tio que me apresentava com livros e dedicatória, assistimos a peça Apareceu a Margarida, com Sandra Dani, né? A Ana Nardi, leitura e educação base juntamente com a família. O Wilson, de
desculpe se eu errar o sobrenome, eu vou dizer as duas possibilidades que me vêm aqui. Wilson Rodrigues ou Rodrigues. Na magistratura, o Laetano sempre foi muito respeitado e admirado por esse viés de amante da cultura. Foi ele que organizou os primeiros cadernos, desculpa, surgiu um novo comentário, Cadernos de literatura. E acabou. Aqui, deixa eu localizar. Aqui. Os cadernos de literatura da Júris, hoje com mais de 30 edições. Né? A gente sempre está em mutação, diz a Ana Nardi. Em mutação, nunca sabemos quem somos, na real, e para cada situação somos adequados a ela, a respeito daquela pergunta. E ela completa agora há pouco, acho que é coisa de DNA, essa coisa de escrever. É claro que uma família literária influencia. Laetano, agora, sobre... Se em algum momento tu quiser comentar essas participações, você fica à vontade, né? Eu estou lendo, daí se você quiser comentar qualquer coisa, fique à vontade. Mas a próxima pergunta aqui no nosso roteiro, a próxima pergunta é a seguinte: se você tivesse que escolher única estrutura de escrita... Se tivesse que escolher o quê? Única estrutura de escrita, prosa ou poesia? Prosa. Qual seria ou por quê? E por quê? Porque eu não sou poeta. Na verdade, eu devo ter escrito 6 ou 7 poemas, que, por sinal, está sendo editado agora na Itália por um amigo, né? E eu tenho essa participação junto com uma querida amiga de Porto Alegre, que agora está na Europa, a Viviane Jugueiro, mas são 6 ou 7 poemas. Foi tudo que eu consegui criar e inventar em termos de poesia. O meu trabalho sempre foi na prosa. Agora, nós queremos saber quantos livros você já publicou. É claro que a sua participação em coletâneas e antologias é imensa. Você tem bastante participação em antologias e coletâneas. 9. Nós queremos saber da sua participação em livros solos. Quantos livros solos você já publicou? Quais os principais temas e assuntos que aborda? Fale-nos um pouco a respeito dos seus livros. Eu publiquei 18 livros solo. O primeiro, eu estava ainda fazendo oficina literária com a Assis Brasil e publiquei justamente os textos que eu escrevi durante a oficina. A minha mulher chamava-se Jarbas. Eu quase fui expulso da magistratura, porque eu já era juiz nessa época, iniciante, e o pessoal do tribunal me olhou meio diferente. Minha mulher chamava-se Jarbas, né? Bueno. Era um livro de contos que eu escrevi durante a oficina da Assis Brasil. Foi a única oficina, tanto quanto eu saiba, que teve 3 semestres. O grupo era tão bom, modéstia à parte, o grupo era tão bom que ele propôs que houvesse um 3º semestre. E depois, então, eu escolhi alguns textos e publiquei. Minha mulher chamava-se Jarbas. Depois veio o primeiro romance, que é Crônica da Paixão Inútil. O Crônica da Paixão Inútil é aquela peça de teatro que foi gestada e mostrada para o nosso amigo Paulo Outram, e que depois da conversa com o Paulo Vasconcelos, Luiz Paulo Vasconcelos, que disse, isso aqui na verdade, tu muda uma vírgula e tu tem um texto que não é teatro, né? Que é prosa, e depois das aulas com Assis Brasil, então eu refiz muitas vezes esse texto, né? Muitas, e não sei, perdi a conta de quantas vezes eu reescrevi o Crônica da Paixão Inútil.
que é a história de um casamento. Depois veio o Jogo do Passaconto, que é a história do famoso sequestro da Lilian Celiberti, que ocorreu em Porto Alegre. Não é um relato histórico, é um romance, cujo fundo seria esse sequestro. Ela, inclusive, veio do Uruguai para participar do lançamento do livro. Depois veio o Bianca de Murano. O Bianca de Murano propiciou, inclusive, a minha ida a Murano Calabro, que é a terra do meu avô. Meu avô saiu de lá com 19 anos, e veio aqui para Montevidéu, depois para Porto Alegre. E eu fui. Não foi uma espécie de resgate, né, as minhas origens, mas não é autobiográfico. Depois veio essa coisa chamada Justiça, que é sobre o Chico Mendes. E depois veio o romance A Cor Verde do Arco-Íris, que foi uma espécie de continuação do Bianca de Murano, porque o Bianca se passa, toda a história se passa em Murano Calabro, no início do século, né? Do século passado. E A Cor Verde do Arco-Íris pega um daqueles personagens que vem para Porto Alegre. E aqui, então, se dá a história dele justamente ali perto de casa, na Vila Nova, que eu chamei de Vila Nova de Itália. O Criação Literária, então, surgiu como resultado de anos, 15, 20 anos de estudo sobre literatura. Eu comecei um estudo para valer do fazer literário já quando eu estava com a Assis Brasil. Tão bom era o curso dele que me guindou para esse lado. Então, criação literária dá ideia ao texto. Depois veio o crime da Letra Morta, que é um romance, um texto infanto-juvenil que eu escrevi quando eu estava em Novo Hamburgo e só vim a publicar agora, o ano passado, retrasado, em Porto Alegre. O Yosef, o Judeu Errado, de ser uma longa história que não cabe aqui, é a história de São José dos católicos, sem ser a história de São José dos católicos. É um romance em que o José, enfim, conhece Maria, casam, e, enfim, e tem toda uma história de quase repúdio do casamento, né, até o nascimento de Jesus. Então, é toda uma criação literária. Eu levei 20 anos escrevendo esse texto, reescrevendo e jogando na gaveta, desistindo, porque é muito difícil escrever sobre Jesus e Maria sem ser um texto religioso católico e sem ser uma agressão também. Foi muito difícil. Até que, não me lembro se é 4 ou 5 anos atrás, quando finalmente surgiu a última versão, assim, que me pareceu plausível, coloquei à disposição de 2 ou 3 pessoas que deram um ok, disse, olha, dá para engolir essa aqui e tal. Então, José... O Adão, Eva e Outras Criaturas é uma coleção de contos escritos. Paraíso Brasil é a coleção de crônicas que eu escrevi nos 2 anos que eu tive uma coluna no jornal de Lajeado. A história da Academia Rio Grande de Letras... Antes de tu falar a respeito desse livro que é importante, a história da Academia Rio Grandense de Letras, alguns comentários aqui, né? Nós temos aqui conhece essa pessoa? Clara Lúcia Laetano. Não vale, é minha mulher. É a mulher. Te admiro muito, sempre criativo, desafiador na tua história pessoal, companheiro, amigo. Que bom que faço parte de tua vida. O Carlo Louro Laetano colocou aqui, criou a revolucionária Feira Mundo da Criança. Né? Então, esses
comentários, né, a respeito da sua história. A Academia Rio Grandense de Letras, ela foi fundada no dia 1º de dezembro de 1901, né, numa sessão realizada no Clube do Comércio. E você tem aí já mais de uma edição a respeito dessa história da Academia Rio Grandense de Letras. Você estava falando a respeito exatamente desse livro, então fique à vontade aí para continuar comentando a respeito da sua produção literária. Tudo tem a sua fase na vida, né? E quando eu ingressei na Academia Rio Grandense de Letras, e 2000 nem sei que ano eu entrei, 2013, parece. Então os papéis estavam todos assim amontoados, porque ninguém se dispôs a uma academia de pessoas com mais idade, aquela coisa toda, e ninguém teria se disposto a pegar aquela monte de papel, mas era uma quantidade de papel. E eu peguei aquilo tudo um dia e levei para dentro de casa. E fiquei semanas e meses, né, examinando e catalogando. Foi um trabalho do cão. E resgatei a história do Partenon literário, para quem não sabe, no final do Império e logo no início da República, foi criado em Porto Alegre o famoso Partenon literário, que nada mais é do que uma academia de letras, e que durou poucos anos, cerca de 10 anos, mais ou menos. E depois houve um lapso ali de meia dúzia de anos e tal, e alguns pertencentes ao Partenon criaram a Academia Rio Grandense de Letras em 1901. Na verdade, nós somos uma continuação do Partenon literário. E talvez até devêssemos nos chamar Partenon, a entidade como Partenon literário. Mas, enfim, então, esse conjunto de textos e tal, eu consegui resgatar, eu não vou dizer tudo, mas uma boa parte da história do Partenon literário já estava escrito, basicamente, assim. Pouco eu precisei acrescentar do que temos hoje. E então eu resgatei a história da Academia Rio Grandense de Letras, que depois surgiram outras, os mesmos grupos formavam outros, 2, 3, 4, até que finalmente, lá mais próximo de agora, lá para 1940 e tal, voltou à sua origem com o nome de agora, que é o nome original da academia. Mas só para completar, depois eu tinha que escrever alguma coisa infanto-juvenil, né? Era um desafio para mim, então eu escrevi A Árvore Maior que Tudo, junto com meu neto, meu maravilhoso neto, Carlos José, que deve estar me escutando no outro quarto. A Formiga e a Cigarra Cantatriz, que era uma modificação da parábola, uma modificação no sentido literário. A cigarra é uma música errante pelo mundo, uma vagabunda que não trabalhava, não ganhava dinheiro, e foi parar num dia de chuva, frio, na toca da formiga, coitada trabalhadora, não faz outra coisa que não seja trabalhar, e vai uma formiga trabalhadora, um braçal, entender um ser musical, um poeta, né? Então, o texto procura juntar essas duas concepções de vida e, no final, todos adormecem cantando ao som da guitarra. E a história... Depois eu escrevi a segunda edição da História da Academia, agora recente, 2, 3 meses atrás, atualizando alguma coisa.
Depois a gente vê, é um texto que eu escrevia há muitos anos, mas há muito, acho que mais de 20 anos atrás, e eu nunca quis me desfazer, embora não seja um texto assim maravilhoso e tal, e coisa, eu disse, eu não vou perder esse texto, eu gosto muito dele. Depois a gente vê um grupo de estudantes que começa a se unir e que descobre que se eles se unirem num pequeno grupo, eles votam num vereador na cidade interior. E isso vingou essa ideia. Então, vamos juntar aí um grupo de gurizada, então vamos votar no vereador da nossa turma, com 18 anos já pode ser vereador e tal. Mas a gente pode votar, não porque não votamos em dois, é só juntar mais a galera e tal, e coisa, vai juntando, juntando, e no fim toma conta do Congresso Nacional. E essa coisa chamada justiça tinha assim, um viés que não me agradou na época, e então eu retirei uma boa parte, tem toda uma parte de entrevista com duas professoras da Universidade da UBRA de Manaus, sobre questões ligadas mais à teoria do ensino, da cultura e tal, e outras coisas eu tirei, e então eu simplifiquei a história no Chico Mendes. O mito, a mata e a morte. Então, agora eu reeditei, que está em e-book, o Chico Mendes, o mito, a mata e a morte, que é uma outra versão do jogo essa coisa chamada justiça. Então, os livros solo, como a gente chama, são esses. E tem o 3 Minutos para Morrer, que foi um desafio do meu querido amigo Daniel Daniel Mendes Castiglione, que também é membro da Academia Rio Grandense de Letras, e um dia ele me perguntou, me desafiou de fazer um texto policial. Eu era amante do texto policial, quando eu era guri, eu lia todos os livros policiais que encontrava no sebo. E aquela formiguinha ficou comendo meu cérebro, até que uns anos depois eu resolvi começar por brincadeira a escrever a primeira página. E acabei escrevendo 3 páginas, que seria assim a primeira parte do livro e tal. No dia seguinte fui reler, até que gostei, escrevi mais 3, 4 páginas, e fui indo, e terminei o livro. E quando terminei o livro, eu disse, bom, eu escrevi. Aí passou lá um tempo, 2, 3 meses, e eu disse, não escrevi. Não pode terminar no meio do caminho, isso aqui tem uma história a ser contada ainda. Aí peguei o neto, fui para Santana do Livramento e fiz a pesquisa por lá, porque essa outra parte aconteceria lá em Rivera, no Uruguai, depois em Montevidéu, e depois em Buenos Aires e depois em Bariloche. E acabei escrevendo a segunda parte do livro, e eu disse, agora sim eu terminei. Isso depois de lá, 2, 3 anos. E quando passou mais algum tempo, eu disse, não terminei. Aí eu tive que ir para a Itália para terminar o livro, e realmente ele termina lá no norte da Itália. E esse é o 3, que não vou dar detalhes, né? Que é o 3 Minutos. Ele começou com uma tentativa de vingança pela morte de um irmão policial aqui no Rio Grande do Sul, e acabou com a questão do nazismo atual, que vigora, inclusive com uma nova tentativa de invasão a Roma pelos nazistas a partir de Verona, como tinha acontecido ao tempo de Benito Mussolini. E aí acaba justamente lá em Verona a história. E eu já estava querendo me engraçar para escrever uma 4ª parte lá pela Áustria, e aí eu desisti, não, eu cheguei ao fim, agora é invenção boba, agora eu não vou contar. Então esse é o meu último livro, 3 Minutos para Morrer. Agora uma pergunta também difícil. De toda essa tua produção, dessa sua produção que é vasta,
se você fosse pegar um barquinho para uma ilha deserta e pudesse Essa pergunta é sacana, não pode. É um livro só? Se pudesse levar somente um desses seus livros, Ah, qual deles eu vou dizer uma seria e coisa. por quê? A resposta também é padrão. A pergunta é padrão e a resposta é padrão. Eu não sei qual é o livro, eu gosto de todos, piriri, bororó. Todos fazem parte de mim, todo aquele papo que o escritor costuma dizer nessa ocasião. Mas eu levaria o Bianca de Morano, porque o Bianca de Morano, ele, além de ser o primeiro livro que eu realmente consegui construir com uma técnica narrativa mais adulta, mais burilada, que eu já tinha treinado antes, inclusive com o jogo do Passa Conta e com a crônica do Paixão Inútil. O Bianca, eu fui para a Itália fazer a pesquisa, fui lá para a terra do meu avô, e foi uma coisa assim muito emocionante para mim. Bom, Bianca de Morano seria o livro. Bianca de Morano. Não é autobiográfico, não é a história do meu avô, não tem nada a ver com isso. Mas tem o espírito da terra do meu avô. Bom, o Laetano, José Carlos Laetano, ele é membro da Academia Rio Grandense de Letras e assumiu a cadeira 27 no ano de 2013. E presidiu a Academia Rio Grandense de Letras na gestão dezembro de 2017 até dezembro de 2018. A Marisa Nonoai, que belo roteiro de vida, Laetano. Gosto muito da forma que passas teu conhecimento. A Marisa é muito querida, Marisa. A Maria Vitorino, muito orgulho de ti, mano. A Ana Nardi, sou professora e pedagoga e acho importantíssimo a literatura, sempre no universo de todos. E ela diz que... A Ana é minha prima, ela é irmã do meu companheiro de infância, o Paulo. Nós éramos unha e carne, sabe? E depois a vida nos separou. E eu tenho acompanhado a Ana à distância, e eu convivi pouco com ela, porque ela era criança, os pais faleceram, aquela coisa toda. Mas a Ana é muito querida também, e é minha prima querida. Excelente a participação aí dos familiares, né, dos amigos, e é importante porque muitas vezes, mesmo dentro da família, não existe um total conhecimento do percurso do escritor. E você está nos relatando aí uma passagem importante. E agora vem aquela pergunta, a última pergunta do cenário artístico literário, que também serve para perenizar os seus pensamentos, é o que a Academia Rio Grandense de Letras representa para você? Bom, a academia aconteceu na minha vida. Eu, na verdade, eu não... Tem uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida e sequer pensei em querer na minha vida, é pertencer a uma academia de letras. Eu sempre me considerei um escritor, assim, tal, desconhecido, assim, né? E eu fui fazer uma consulta com o meu oculista, meu oftalmo, e ele me convidou para entrar. E eu disse, bom, será um prazer e uma honra e tal, mas imagina eu numa academia de letras, né? Enfim, acabei sendo eleito e foi um imenso desafio para mim fazer parte de um seleto grupo de intelectuais, né? Enfim, 3 anos depois eu fui vice-presidente
por essas coisas da vida, e na gestão seguinte, então, eu assumi a presidência dizendo que eu ia ficar... Eu tinha... Assim, porque na gestão anterior, em que eu era vice-presidente, reformamos o estatuto, e eu fui o relator do estatuto, e que essa figura de ficar um ano, podendo continuar mais um ano, podendo desistir no primeiro ano, sem que fosse renúncia de coisa. Simplesmente findaria ali. E eu disse, eu fico um ano só, porque eu vou chutar o pau da barraca. E realmente, a primeira coisa que eu fiz, eu fui eleito em dezembro, janeiro, fevereiro, me fechei com o pedreiro lá, desmanchamos a sede toda, a parede, tudo, reformamos tudo, botamos tudo novo, inclusive compramos mesas, cadeiras, tudo novo, porque não era possível a gente ocupar um local assim, digamos, muito usado. E aí eu usei uma reserva que eu tinha de dinheiro e tal, e fiz essa reforma. A academia está me devolvendo bem aos pouquinhos e tal, porque a academia é muito pobre, vive da contribuição dos seus 40 membros, né? E então ficou bom. Agora ela está retomando essa posição de prestígio e de liderança no mundo intelectual do Rio Grande do Sul, que sempre deveria ter. Desculpe. Bom, Leitano, nós temos aqui a brincadeira, eu fiquei rindo, né, a respeito da brincadeira que a Lisiane fez. A Lisiane colocou homem de visão, né, o teu oftalmo. Homem de visão, o teu oftalmo, né? Então, de perceber a tua potencialidade. E, continuando, nós estamos entrando no último cenário desta entrevista biográfica, que é o cenário expectativo. O cenário expectativo, o cenário futuro, né? Então, aí vem a primeira pergunta: quais são os planos para o futuro? E os planos literários? Bem, eu já de algum tempo não tenho mais plano para o futuro. Eu estou com 77 anos e meio. Eu tento viver o dia de hoje da melhor maneira possível. O que vier, vem bem. E, não obstante isso, como os outros se intrometem na vida da gente, eu estou comprometido a reescrever o texto Academia Rio Grandense de Letras e Partenão Literário, acrescentando a parte inicial que não constava não consta das duas edições atuais, que é dos primeiros ocupantes de cadeira, e que tem que fazer uma pesquisa. Inclusive, eu trouxe a livrarada toda aqui para a praia para semana que vem começar a fazer as pesquisas e depois ir para a internet. Isso não vai ser assim de pouco trabalho, de resgatar o que for possível a respeito desse pessoal lá de 1890, 1900, 1905, resgatar a história e a literatura dessas pessoas. Além disso, a editora Alcance começou a preparar a segunda edição do meu livro Como é o nome do livro? Criação Literária. Criação Literária da Ideia ao Texto, que é um conjunto de aulas, de textos sobre o fazer literário. E que já... Está sendo publicado. Você já faz algum tempo as suas oficinas e cursos literários? Sim. Só completar. Em Roma vai ser publicado esse ano ainda um livro de poesias
porque tem a Viviane Jugueiro, que é uma querida amiga, fazia teatro em Porto Alegre, agora está morando lá no norte da Europa, e há 10, 15 anos atrás, nós preparamos material para publicar um livro de poesias, as minhas 8 ou 9 de sempre, e as poesias delas, que são muito mais qualificadas. E agora, com esse amigo, fruto de uma relação bacana de adoção de Roma, ele é editor também, arquiteto, editor, e então vai sair uma edição com 3 autores romanos, a Viviane e eu, vai sair esse livro em Roma ainda esse ano também. Eu acho que mais ou menos é mais ou menos isso que está previsto por enquanto. Deixa eu dar um passo atrás. Eu vou retornar um passo atrás. Nós estamos num cenário expectativo, cenário futuro, mas eu gostaria que você comentasse também, porque eu tive a oportunidade de assistir e gostei muito das tuas encenações em filmagens. Fala desse projeto das gravações, até pelo YouTube, como um artista mesmo, encenando, né? Saindo um pouquinho da literatura e indo para o lado da encenação. Como foi esse projeto? Bem, eu, desde guri, eu tinha 3 projetos de vida. Era escrever um livro, plantar uma... Mas é bem assim mesmo, não é literário. Então, plantar uma árvore e fazer um filme. Eu queria ser ator de cinema, mas eu queria ser ator de cinema de Hollywood ao tempo lá de 1950, 60, com Rock Hudson, com, sabe, os grandes atores da época. Eu queria fazer filme assim. Então. Bom, escrevi já 19, quantos livros aqui? Um monte, sei lá quantos. 18 livros, fora os mais 9 que são com participação de outros. Não, plantei mais de 1000 árvores, que seria árvores de corte, num sítio que eu comprei em Maquiné, e aí eu tive assim milhares de árvores minhas, não só uma, e árvores que eu não conseguia abraçar de tão grande que eram os troncos, e faltava o cinema, né? E aí agora, uns 2 anos atrás, 3 e tal, me equipei todo e comecei primeiro a fazer pequenos esquetes sobre literatura, e depois a comentar livros de terceiros, e finalmente surgiu a oportunidade de gravar. Primeiro foi A Cor Verde do Arco-Íris, um capítulo, que é sobre a ópera Carmen. E depois eu gravei uma propagandazinha do Chico Mendes, né, do livro do Chico Mendes, e finalmente eu escrevi o texto do Estou ficando velho, estou começando a esquecer as coisas. O Tigre e o Sonho. O Tigre e o Sonho, enfim, é baseado numa música de uma ópera, né? E eu consegui o apoio do grande Guto Franco, um homem de 40 anos da Rede Globo, que está morando em Porto Alegre, e que conseguiu tornar realidade esses 3 filmes. São três pequenos filmes, na verdade, 9, 10 minutos de duração. E o esse... Como é que eu disse o nome do livro? O filme, o curta-metragem, ele está disponível
no YouTube. É o Tigre no Sonho, não foi que eu disse? O Tigre no Sonho, é um curta-metragem. Não, o Tigre no Sonho. O Tigre no Sonho, ele inclusive concorreu no festival Direção de Punta del Guto Este. Franco. Direção de Guto Franco. Concorreu no festival de Punta del Este. E está disponível aí no YouTube, quem quiser assistir o Tigre e o Sonho. E eu assisti esse vídeo aqui. E aí eu me equipei bastante e tal, e estou fazendo assim pequenos filmes sobre livros, sobre textos, sobre coisas, e também já me preparando, eu estou em busca de dinheiro, não vai ser uma coisa fácil, para fazer uma média-metragem a respeito de um texto que eu tinha escrito alguns anos atrás, e a respeito de uma criança no orfanato e tal, coisa. E estou nessa expectativa, buscando patrocinador. Tá certo. Laitano, nós estamos nos aproximando do final da sua entrevista biográfica, e agora tem uma pergunta que, na realidade, eu gosto muito, eu gosto bastante desse questionamento. Aliás, de todas as perguntas, que são muito importantes, é a que eu julgo assim mais saborosa de fazer. Imagine daqui a 100, 150 anos, um jovem realizando a pesquisa sobre você e passe a ter contato com essa entrevista. Deixe a sua mensagem final sobre a vida, a sua mensagem final desta live sobre a vida, né? Para esse jovem, qual seria a mensagem para a perenidade? Olha, eu diria a seguinte frase: a felicidade está em saber lidar com as perdas. Eu acho que seria essa frase. A felicidade está em saber lidar com as perdas que temos na vida. Meu amigo, né? Nós realizamos em conjunto, eu tive a oportunidade de contribuir para o segundo encontro de academias do Rio Grande do Sul, coordenado pela Academia Rio Grandense de Letras, em conjunto com a Academia Santa Marense de Letras. O segundo encontro das academias do Rio Grande do Sul aconteceu na cidade de Santa Maria. O primeiro foi em Porto Alegre, e foi um evento aí fantástico, inclusive que os acadêmicos das diversas academias e entidades culturais levaram livros, né, para o evento, que as pessoas, durante o evento, poderiam pegar gratuitamente, né, levar para leitura de forma gratuita. Então, são boas memórias, muito conhecimento e muita aprendizagem. Antes dos últimos questionamentos, né, do último questionamento dessa live, a Ana Nádia, que Deus conserve sempre com... perdoe, acabou surgindo um outro comentário aqui. Que Deus o conserve sempre assim, amado primo, escrevendo sempre, né, o bem da literatura. O Carlos Laitano, o pessoal do Uruguai, família Castelli, está enviando um forte abraço. O Marcelo Parisotto, bravo, forte abraço, Laitano. Então, os diversos comentários aí. Agora vem o último questionamento, que não é bem um questionamento. Os microfones, né, do projeto 1D3D, desta live, estão abertos para os seus agradecimentos, o que você quiser dizer, as suas palavras finais nessa nossa live, que já atingiu aí em torno de 1h40 Está contigo, meu amigo. Primeiro, quero dizer que quem está me entrevistando
é um sujeito muito importante e muito simples. Ele é um tenente-coronel do Exército, ele é professor emérito na faculdade, na Universidade Federal de Santa Maria, na área de literatura. Ele é membro da Academia Santamariense de Letras, um belo escritor, um amigo querido. É tudo de bom o Pazini. E eu agradeço muito essa oportunidade de dizer algumas coisas sobre a minha vida, daquilo que possa interessar aos demais, e agradecer a essa gente querida, alguns eu não conheço, que estão dando força ali com suas mensagens. E eu estou aqui vivendo em prol da literatura, em prol da minha família, em prol dos meus amigos, enquanto a vida me permitir. Uma pequena alteração, correção, porque o que ocorre que é bem possível dessa pequena confusão do meu amigo, porque eu sou pesquisador do Grupo Quitanda, que faz parte do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou pesquisador. Mas como eu sou tenente-coronel do Exército, eu era professor do Colégio Militar de Santa Maria e agora, Laetano, eu fui transferido até o final do ano que vem, como professor de literatura, redação em língua portuguesa do Colégio Militar de Belém. Então, eu trabalho na língua portuguesa, redação do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Mas, claro, na nossa convivência, naquela semana, no segundo encontro de academias de letras em Santa Maria, sob a presidência do meu amigo João Marcos Adé de Castro, da Academia Santa Maria de Letras, e sob a coordenação do Rafael Ban Jacobsen e do José Carlos Laetano, na Academia Rio Grandense de Letras, eu estava, como eu realizei o doutorado em educação, inclusive, na Universidade Federal de Santa Maria, faço parte lá do grupo de pesquisa, publicamos livros, escrevemos juntos, não está de todo errado. A Lisiane está colocando aqui, Carlos Laetano, Carlos José Laetano, lembro do primeiro congresso, lembro da loucura, que foi montar e o sucesso que foi. A Lisiane Guedete, tio, sempre à frente do seu tempo, os comentários aí, que parabéns pela condução dessa live, Giovanni está dizendo, a Lisiane, muito obrigado, agradeço. Laetano, muitíssimo obrigado por passar esse arquivo histórico, que ficará linkado no site do www.1d3d.org, no nosso projeto científico, educacional, cultural, do projeto D3D, e também ficará arquivado aqui no canal do YouTube 1D3D. Pedimos a quem está nos assistindo que compartilhe essa entrevista para que mais pessoas tenham acesso, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Laetano, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástica a entrevista. Obrigado, José Carlos Laetano. Obrigado, José Carlos Laetano. A sua presença foi muito importante. Agradecemos a você que está nos assistindo agora, ao vivo, no presente, e a você que está nos assistindo no formato gravado, nesse futuro que ainda não existe, mas existirá. Especialmente agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Laetano, eu vou encerrar nossa live. Fique com Deus, todos fiquem com Deus. Muito boa noite.